Gente, olha só que maravilha. Quero agradecer ao Lucas pela oportunidade de poder compartilhar uma palavra com vocês, de ter esse tempo, de meditação. Então, muito bom. Estamos com muita saudade de vocês. Vocês moram em nossos corações, são bênção, nas nossas vidas, no nosso ministério. Somos gratos, a Deus pela vida do Lucas, da Zenaide, de toda a liderança do Ministério Mundial de Unidade Cristã, do pastor Bernardo, pastor Isabel. Um beijo para cada um de vocês. Eu gostaria de meditar no livro de Romanos. Romanos é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que se encontrava em Roma. O apóstolo Paulo, ele escreve esta carta motivado por conta de alguns problemas que estavam acontecendo no seio da igreja que se encontrava em Roma. E quais eram os principais problemas? Era uma igreja formada por judeus e por gentios. Então, de um lado, nós tínhamos os judeus liderando esta igreja antes do imperador Cláudio Tibério. A liderança da igreja era formada pelos judeus, então os judeus colocavam as obrigações da lei para que os gentios cumprissem. Enquanto a liderança da igreja era composta pelos judeus, a liderança toda, bem como os gentios também, praticavam a lei. E depois que o imperador Cláudio Tibério decreta dizendo que todo judeu deveria sair de Roma e retornar para as suas cidades ou para onde quisessem ir fora da cidade de Roma, os gentios assumem a liderança desta igreja. O imperador Cláudio Tibério morre e aí então os gentios, já na liderança da igreja, recebem os judeus que retornam para Roma. E aí os judeus agora chegam na igreja em Roma e começam a acusar esta igreja de mundanismo e começam a falar que esta igreja ela não estava observando os preceitos da lei. E aí lei e graça passa a ser o principal tema da carta, onde Paulo, quando toma conhecimento de toda a confusão e divisão que estava acontecendo na igreja, ele escreve então a carta aos romanos para resolver questões doutrinárias e teológicas. E se você pegar os 16 capítulos do livro de Romanos, cada livro da Bíblia tem, na verdade, um versículo que é conhecido como o versículo principal. É aquele que condensa todas as ideias, ou pelo menos a ideia principal do livro. No caso do livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 e o 17, são os versículos que condensam melhor a proposta do livro, que está escrito assim: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também do grego, pois como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, ponto. O apóstolo Paulo, então, nestes dois versículos, ele vai desenvolver a partir daí sobre o que é o evangelho, e o porquê que ele não se envergonha do evangelho. Vai falar de suas experiências com o próprio poder de Deus que o elegeu para ser apóstolo e ministro dos gentios, ministro do evangelho. E ele vai desenvolver também toda uma lógica e teológica em cima do que é a justificação, que a justificação não se dá por obras da lei, não é aquilo que eu faço para merecer. E ele vai trabalhar em todo o livro estes temas sobre a justificação. A justificação se dá pela fé em Cristo Jesus, e ela não se dá com obras da lei, então não é o que eu faço para receber. E ele vai desenvolver todo o seu tratado teológico. O livro de Romanos ele é conhecido como um tratado teológico por conta dos temas que o apóstolo Paulo aborda, dos assuntos que ele aborda e desenvolve. Em nenhum outro livro a gente vê questões doutrinárias e teológicas sendo desenvolvidas com tanta profundidade como o apóstolo Paulo vai desenvolver no seu livro de Romanos. Então, o livro de Romanos, inclusive, abrindo aqui um parênteses, ele tem sido um instrumento de Deus ao longo da história da igreja, como um livro que se embaseia para a reforma, como a reforma protestante de Calvino,
o livro de Romanos foi o livro, né, escolhido e muito difundido para poder tratar as questões de salvação, né? A salvação é dom de Deus, é gratuito, não precisa pagar, né? Outros, né, se converteram, como Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele se converteu lendo o capítulo 9 do livro de Romanos. Ele sentado num determinado lugar, ele vê um livro e abre justamente no capítulo 9 de Romanos, e Deus fala com ele através deste livro e passa a ser também, né, fonte de pesquisas além da conversão. Então, realmente, o livro de Romanos é um livro muito importante para nós desenvolvermos o entendimento a respeito do propósito, do plano de Deus sobre temas fundamentais da fé cristã. Salvação, a salvação não vem de nós, não é fruto daquilo que eu faço, não é aquilo que eu pago, não. A salvação vem de Deus, é dom gratuito, e aí ele vai desenvolver também no livro sobre isso. A justificação não se dá pelo fato de eu ser bom, obedecer, né, às leis, de cumprir, né, com os meus mandamentos ou de fazer aquilo que eu tenho que fazer. Isso não me torna um ser justo. Não, a justificação, a justiça de Deus não se revela nas obras da lei. E aí Paulo vai desenvolver que o sacrifício de Cristo é que nos justifica, né? Então são esses os temas sobre a fé, né, que Paulo vai falar sobre o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera, que não é aquilo que eu na minha mente projeto para querer receber. A fé não é a ausência daquilo que eu não tenho e quero ter, mas ela é uma revelação que se dá na nossa mente, que se forma na nossa consciência e transforma todo o nosso ser, fruto do Evangelho. É o Evangelho quem promove, é ele que é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação não é justamente um estado de tempo que a gente pensa que projeta esse tempo para o futuro, como se eu não estivesse sendo salvo aqui agora dos meus delitos e pecados. Ele, lá em Romanos capítulo 5, vai falar que ele nos chamou, nos tirou das trevas, ele nos resgatou, ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz, e agora nós temos paz com Deus, podemos andar em paz com Deus. Então é fundamental uma meditação mais ampla e dedicada no livro de Romanos, e eu não vou ter condições de falar de muitas coisas por conta do tempo, mas estudem, leiam o livro de Romanos. Vai desconstruir muitas coisas que a religião prega, que aquilo que eu faço me dá alguma coisa. Não dá nada. É aquilo que ele já fez que nos deu. E esta dádiva que já foi dada, lá em Efésios ele vai falar que ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção, né? E a gente precisa se apropriar disso, né? Porque estas coisas são reais, elas não são filosóficas, não são subjetivas, mas são coisas palpáveis, né? A graça de Deus se materializa através de nós, quando entendemos o Evangelho. O amor de Deus se manifesta através de nós, quando nós entendemos o Evangelho. E este entendimento pleno a respeito do Evangelho, do plano de Deus, seus propósitos, muitas dessas questões tratam no livro de Romanos. Então, em nome de Jesus, que você seja despertado pelo Espírito Santo a meditar, a ler, a estudar a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E, para encerrar, esta carta ela trouxe uma pacificação em relação à lei e graça. Judeus e gentios conseguiram viver dentro da mesma estrutura cristã, mesmo dentro da mesma comunidade de fé, quando os judeus entenderam que não é aquilo que eles fazem para receber, que é aquilo que o Senhor fez, que torna então todos filhos de um mesmo Pai, herdeiros de uma só promessa, tá bom? Então, Deus abençoe você da unidade jovem, que o Espírito Santo continue te conduzindo, te fortalecendo, continue te abençoando e abrindo a sua mente para o Evangelho. O Evangelho é as boas novas, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E independente de onde você estiver, dependente de qualquer circunstância que esteja vivendo, as mãos do Senhor é sobre você, está te conduzindo e quer te conduzir, né, a uma vida plena, a um entendimento pleno do Evangelho. Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus.